paz do Senhor Jesus a todos, amém? Boa noite, sejam bem-vindos, uma vez a mais para cultuar ao Senhor, glória a Jesus. Como que você está, irmão? Você está cansado? Bastante cansado, cansada? Como que vocês estão? Estão bem? Estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Deixa o cansaço de lado, né? Negocia consigo mesmo e diga, não, quem manda aqui sou eu. Teu corpo é forte e Deus é bom. Mas como que você está? Como é que está a tua vida diante das circunstâncias, diante de tudo que diante do cenário atual? Como que você está? Como que está a tua fé? Como que Jesus está diante de você? Como que Jesus está? Diante dos teus olhos, quem é Jesus? Você está ouvindo? Você está prestando atenção em tudo que Deus está fazendo? Você está prestando atenção quem é você? Você já parou para pensar? Reflita um pouco, irmãos, em alguns segundos, quem é você? Quem Deus se tornou? Vamos ler a palavra do Senhor, antes da gente orar. Romanos capítulo 8, verso 31 até o 39. Glória a Jesus. Romanos 31, Romanos versos 8, capítulo 8, verso 31. Amém? Diz a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Escuta, olha para mim agora. Quem é você? Quem Jesus te tornou? Está escrito no verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, olha aqui, você não é vencedor. Você não é vencedora. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Jesus quem morreu por nós. Então, meu querido, deixa a tristeza de lado, deixa o desânimo de lado, deixa a angústia de lado, deixa a perseguição de lado. Isso é muito pequeno para quem você é. Isso não é nada por quem Deus fez você ser. Negocie consigo mesmo e diga: eu tenho um coração grato. Sabe por quê? Eu sou mais do que vencedor.
Vamos fazer uma dinâmica aqui. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim, ó: você é mais do que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Você é mais do que vencedor. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Se alegra em Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo essa noite. Quem vai ministrar a palavra hoje é a pastora que está aqui, né? Pastora Cida, pode se colocar de pé por um momento? Para quem não conhece a pastora, né? Catarinense, natural de São Paulo. Fique à vontade, amém? Para quem não conhece também, quem nos visita, nosso pastor aqui, pastor Vagnaldo, por gentileza, pode se colocar de pé. A gente tem alguns visitantes. Esse é o pastor, amém? Vamos se colocar de pé? Eu sempre gosto de dizer, irmãos, no decorrer do louvor, a igreja louva de pé. Mas se você quiser sentar, sente. Não se constranja, sente, fique à vontade. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão e irmã, cada criança que aqui está. Permita-nos, ó Pai, pelo teu grande amor, que possamos ouvir a tua voz nesse lugar, através dos louvores aqui entoados, e através da tua serva que irá ministrar a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, toque o coração mais endurecido que possivelmente pode ter entrado nesse lugar. Um coração que é quase intransponível, mas a tua palavra, ela é mais penetrável do que qualquer espada de 2 gumes. Que seja, Senhor, uma semente para a glória do teu nome. Que a tua palavra alcance, Senhor, os vizinhos. Que a tua palavra alcance as pessoas que irão transitar ali na estrada. Que de alguma maneira, Pai, ela alcance o coração que estiver passando lá. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Ministério de louvor. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos iniciar dizendo que o Senhor é bom, dizendo que Ele é o Rei do nosso coração. Você consegue por um momento meditar? Atualmente, quem está sendo o Rei do seu coração? Quem está sendo o centro do seu coração, no seu dia a dia, na sua rotina? Comece a meditar e peça: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Rei do meu coração, porque não há Deus maior, não há outro Deus, e o Senhor é bom. E o Senhor é bom. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por amor dos seus filhos. Comece adorando o seu nome. Comece conversando com Ele. Deixa o Espírito começar a ministrar em seu coração. Aleluia. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio
um Deus tão bom que nunca nos desampara. E nós cremos que tu nunca nos deixará. E tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás Você pode estar passando por um deserto. Você pode estar caminhando pelo deserto, às vezes por até desobediência. Mas se você perceber os detalhes, você vai ver que vai ter uma nuvem em cima te acompanhando e te aquecendo. Se você abrir os seus olhos e enxergar, você vai ver uma rocha caminhando do seu lado que vai te dar sede, que vai te proporcionar água quando você estiver sede. Você pode estar caminhando no deserto por desobediência a Deus, mas você vai perceber que Ele vai estar ali. Ele vai estar ali. De dia Ele vai te proteger do sol, à noite Ele vai te aquecer, e durante a sua sede Ele vai te dar água. Ele vai estar ali. Ele vai estar ali. Tu és bom, tu és bom, Aleluia, tu és santo, Deus. Tu és grande, Tu és poderoso, e todos hão de ver quem Tu és. Todos hão de ver que o nosso Deus é grande. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu, Pai. Será que você pode cantar bem alto ao nosso Deus? Quão grande é o meu Deus.
Digno de todo louvor. Não há outro como tu, Jesus. Em Efésios 6:12, Paulo diz que nós não lutamos contra a carne. Nós não lutamos contra pessoas, mas sim contra potestades, mas sim contra as coisas do mundo maligno, contra o invisível. E você pode estar lutando contra isso nesse momento, porque a nossa luta é essa. Nós não somos inimigos de pessoas, mas nós temos um inimigo que quer nos ver longe de Deus ou nos fazer desviar os nossos olhos do que é realmente verdade. Tem coisas que nós não temos o que fazer. Tem coisas que você não vai conseguir com a sua própria força. Na verdade, lutar contra o nosso inimigo não é com a nossa própria força, mas sim crendo que Deus está na nossa frente. Crendo que Deus é o único que pode nos salvar, que pode nos resgatar. Tem uma frase de um livro e um filme que eu não sei por que chama tanta nossa atenção, tanta minha atenção especificamente, que é das Crônicas de Nárnia. A rainha, ela seduz o Edmundo, que é um dos personagens, para ele ir até o castelo dela, para que ela consiga raptar ele. E os outros personagens falaram: só Aslan pode resgatar ele. Só Aslan vai conseguir tirar ele de lá. Tem coisas que às vezes o inimigo te pega de um jeito que você não tem como sair. Você pode estar passando por um deserto que não tem como atravessar sozinho. Só Deus pode tirar você de lá. E o que os outros irmãos deles fazem? Vão até o leão. Vai ajudar o nosso irmão, por favor. E o grande leão vai atrás dele e o resgata das trevas malignas. Só Deus pode tirar você de situações que você pode estar passando, porque Ele é o vitorioso. Tem coisas que não tem o que fazer. Só Deus. Então, faça a sua parte. Vá até o grande leão. Caminhe até o grande leão e fala: Senhor, salva-me. Senhor, tira ele de lá. E você pode ter certeza que Ele vai arrancar ele de lá. Que Ele vai tirar você de lá. Só o grande leão. Só um Deus que é vitorioso. Só um Deus que caminha sobre as águas. Só o Criador. É só o Criador. Vamos louvar e dizer que Ele é vitorioso, que Ele é poderoso. Durante essa canção, entregue o controle da sua vida nas mãos dEle. Entregue o controle para o grande leão, porque só Ele que pode. Só Ele que tem todo o poder. Amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
inferno não prevalecer, e nada irá me impedir. Olha o que acontece quando nós adoramos. Muralhas vão estremecer e cadeias irão se romper enquanto adoramos. Ou quando você adora, Deus entra com providência. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos leiloam, teu trono acima está, teu nome imutável é. Ore com autoridade, ore com autoridade. Diga: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu oro com autoridade porque eu acredito no teu poder. Eu creio em quem tu és. Eu sei que tu criaste os céus e a terra e tem poder sobre todas as coisas que existem. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Clame ao nome dele, clame ao nome dele. E você verá o quão poderoso ele é, o quão grandioso ele é. Oh Jesus, nós clamamos a ti. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso.
o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado. Nós queremos te ouvir mais uma vez, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Nós te entregamos tudo. Nós te entregamos tudo. Graça e paz, amados. Amém. Nós adoramos ao Senhor, porque esse tempo de adoração é um tempo que a nossa alma se conecta com o trono da glória. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor respondeu hoje muitos clamores, muitos pedidos, muitos votos que vocês têm feito ao Senhor pela oração. É nesse momento de adoração que o Senhor está respondendo, Ele está curando, Ele está visitando o seu lar, a sua família, o seu trabalho, aquela pessoa por quem você tem orado e pedindo para o Senhor para Ele resgatar, para Ele restaurar. E nesse momento de adoração que você se entrega, o Senhor tem feito e realizado. Oh, aleluia! Assentai-vos, amados. Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, na casa do Pai, com uma responsabilidade tão grande, né? De trazer a palavra do Senhor, mas uma palavra que já começou a ser pregada desde a primeira oração, desde a primeira palavra que foi dita aqui, né? Porque o culto ao Senhor, ele envolve cada um de vocês, todo mundo que está aqui. Ele envolve a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. E nesse momento que nós vamos ler a palavra do Senhor, eu sei que vocês já ficaram de pé um tempo, mas apenas medite, abra a sua Bíblia. Eu quero falar nessa noite com vocês a respeito da oração. A oração que consagra tudo ao Senhor. Tudo. Sua vida, sua família, seus anseios, seus sonhos, seus projetos, tudo. A oração que consagra tudo ao Senhor traz bênção para a sua vida. Amém? E eu quero falar de dois personagens, dois reis, ali em 2 Crônicas, no capítulo 6, tem uma oração muito poderosa, muito especial, muito específica, e hoje, como é culto de família, nós vamos falar de família, de herança, de pai, de filho, amém? E no capítulo 6, ali a partir do versículo 14, tem uma oração do rei Salomão. E diz assim a palavra do Senhor: e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. 16. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei.
Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Ouve e perdoa. 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a tua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti, nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra, que lhe deste e a seus pais. Quando os céus cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar, em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um, segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias, para viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. 34. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem a ti voltados para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti.
Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. E é uma oração muito poderosa. E é uma oração muito tremenda, a oração de Salomão, filho do rei Davi. E essa oração de Salomão, ela é a resposta de uma oração do seu pai, também rei Davi, lá em 1 Crônicas 17, quando Davi faz uma aliança com o Senhor e intenta no seu coração, por todo modo, por todo meio, trazer a arca da aliança para Jerusalém, para que ali fosse servido e exaltado o nome do Senhor, e para que ali todo povo, toda nação, toda língua pudesse exaltar o nome do Deus de Israel. E isso fala para nós, irmãos e irmãs, família. A igreja do Senhor, ela é composta de famílias, né? Pai, mãe, filho, filhas, netos, sobrinhos, agregados, não é? E hoje, principalmente aqui reunidos, nós somos uma família também. Nós somos a família de Deus, amém? Somos todos irmãos, né? E a palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros. E a palavra do Senhor nos chama a atenção para a obediência. Porque Davi, antes de partir, ele já ungiu o seu filho, separou ele para ser rei. Ele entregou o trono ao seu filho Salomão. Só que na caminhada, no decorrer dos anos, ele instruiu o seu filho acerca de tudo que ele tinha que fazer. E esse capítulo 6 de 2 Crônicas mostra a obediência de um filho ao seu pai, fazendo tudo aquilo que ele tinha sido recomendado. E eu quero chamar a atenção de você que é filho, de você que é de uma geração totalmente diferente da geração dos seus pais. Dos seus avós, então, nem se fala, né? Você só conhece pelas histórias que eles contam. E eu quero dizer para você que no reino do céu, essa família da qual nós fazemos parte, o ensinamento de Deus fala de que todos são importantes e de que existe uma hierarquia a ser respeitada. E de que todo filho que obedece, que respeita, que acata, que escuta o conselho do seu pai, o conselho da sua mãe, ele traz bênção para a sua vida. Pode parecer que não, pode parecer para você que talvez seus pais estavam enganados, ou eles foram criados de alguma forma errada, mas diante de Deus e da sua palavra, eu quero dizer para vocês que todo conselho de pai e de mãe nunca é para o mal, é sempre para o bem. E ontem nós estivemos ali na Ilhotinha, numa palestra, né, conversando com algumas mulheres a respeito das coisas do Senhor. Nós estamos no mês de março, mês da mulher, né? Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. Eu quero parabenizar a cada uma de vocês, mulheres que aqui estão, mães, né? Avós, tias, esposas, noivas, namoradas, filhas. E uma pergunta que o presbítero Luciano fez logo no início aqui, né? Qual é o seu papel no reino, né? Quem sou eu, né? Quem é você, mulher? E trazendo para o âmbito familiar, quem é você, pai e mãe? Quem é você no reino? Quem você tem sido na vida dos seus filhos? E eu conversava com aquelas mulheres e dizia para elas a importância e o valor que elas têm, e de que elas precisavam ficar atentas e ter um olhar um pouco mais apurado para a cultura que nós estamos inseridos, falando da nossa cultura, porque existe uma cultura em que as mulheres não valem absolutamente nada. Até hoje, sim, até hoje. E vocês devem conhecer, é uma religião em forma de poder que trata a mulher geralmente como nada mesmo, como zero à esquerda. E as meninas, elas são a vida inteira cobradas, rechaçadas, xingadas,
bulinadas, maltratadas. Por que você não nasceu homem? E vocês sabem de que cultura eu estou falando, não é? E nós precisamos ter esse olhar de que nós estamos numa cultura que, graças a Deus, você tem valor. Você tem direitos. Então, por que você não aproveita esses direitos? Eu dizia para elas que vocês têm e faz diferença na vida da sua família, na vida da sua igreja, na sociedade que você está inserida. Por que você se desvaloriza? Parece um contrassenso, né? Porque no lugar onde a mulher é desvalorizada, ela quer valor, ela busca, ela até foge. A mulher numa cultura dessa, ela só sai de casa se ela for se casar, ou com vestido de noiva, ou dentro de um caixão. E ela é proibida de viver sozinha. Então ela fica dependente de parentes que a acolham, que geralmente os pais não querem, não é? Só cria e valoriza os filhos homens. E essas meninas, algumas, fogem para outros países para viverem uma vida, então, de nunca mais poder voltar ao seio familiar, de nunca mais ver pais, mães, irmãos, parentes. E eu fico pensando, né, como é que será a cabeça de uma mulher, de uma menina, numa sociedade dessa? Isso chama atenção para você, papai, para você, mamãe, do modo como você tem criado seu filho. Porque a palavra do Senhor, ela nos chama à liberdade, ao ensino, à instrução. Davi teve todo o cuidado. Foi um rei cheio de pecado, porque nós somos humanos e nós lemos aqui na oração de Salomão e ele reconhece que não tem homem que não peca. E homem generalizando, todos nós, não é? Mas apesar dos seus pecados, ele também se arrependeu, porque a palavra de Deus diz que ele foi um homem segundo, um rei segundo o coração de Deus. E ele era pai, ele teve filhos. E a família dele, aconteceu tanta coisa naquela família, que você nunca passou nem um terço do que aconteceu no meio daquela família conturbada, daquele rei que era segundo o coração de Deus. E às vezes você está tão preocupado, pai e mãe, com uma situação tão tisca, não é? A resposta está diante de você, está aqui na palavra de Deus. E oração é algo que pai e mãe devem transferir a filhos. Quando você não somente ora, pai e mãe, pelo seu filho, mas quando você ensina para ele o poder da oração, a importância da oração, a comunhão com o Deus que você serve, porque às vezes o filho conhece o Deus do pai. Eu conheço o Deus do meu pai, eu vou na igreja do Deus do meu pai, Deus da minha avó. Tem gente, né? Eu vou na igreja do Deus da minha avó, mas nunca teve uma experiência com Deus. Quando não tem uma experiência, você não é filho, né? Para você ser realmente, verdadeiramente filho de Deus, você precisa viver uma experiência. E isso fala de unidade, de pessoa, é pessoal. Experiência com Deus é uma coisa pessoal. Então você precisa, pai e mãe, instruir teu filho, assim como Davi instruiu a Salomão. Ui, já ficou íntimo, né? O Davi, o rei Davi, não é? E a palavra do Senhor nos chama a atenção também ao ouvido daquele filho, né? Ao que o pai falou e o filho ouviu e aprendeu. E a vida de Salomão também, queridos, não foi das melhores. Leia esses livros, leia a história dos reis e as crônicas, que é uma coisa só, é algo do mesmo período. Mas o livro dos reis trata de tudo aquilo com um olhar político, e nós vamos ver em 2 Crônicas a coisa numa esfera espiritual. Porque não dá para dividir, não dá para separar. Né? Nós somos seres espirituais. Deus nos formou tricotômicos, né? Espírito, alma e corpo. E espírito é aquela parte exatamente que é a essência de Deus na vida do homem e da mulher, e daquele que busca esse relacionamento com o Pai Celestial. E eu digo para vocês, filhos, que ouvir conselho de pai está diretamente relacionado à obediência e ao ouvir um Deus que sabe daquilo que você precisa, mas é um Deus também que respeita a hierarquia, respeita a autoridade, e é um Deus que nos ensina que nós precisamos saber estar debaixo de autoridade. Então os mais velhos da igreja, os da cabeça branquinha, eles não estão ultrapassados, não. E eu digo para isso, irmãos, com uma preocupação de que algumas crianças, por não ouvirem falar de Jesus, por não saberem quem é Jesus, elas não aceitarão a fé. Alguns adolescentes desconhecem quem é Jesus,
Mas aqui na igreja do Senhor, eles têm a oportunidade de ter contato com isso. Só que esse dever não é só da igreja. Esse dever é de você, pai, de você, mãe. Esse dever é meu. Esse dever era de Davi. E quando ele viu que ele pecou, porque não foi da vontade de Deus que Davi tivesse várias esposas, porque ele teve várias esposas, ele teve também uma infinidade de filhos. E com essas várias esposas, com esses muitos filhos, problemas. Eu tenho 4. Eu já... imagina Davi com aquele monte de filho. Aquelas mães, gente. Não é? Nós que temos às vezes um filho. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Porque não vem com manual. Não vem mesmo, viu? E uma hora essa criaturinha vai te peitar. E eu te chamo a atenção para você orar e estudar a palavra de Deus com ele. Sabe por quê? Porque é isso que vai fazer ele te obedecer, ele se encaminhar. Quando ele conhecer verdadeiramente pelo seu exemplo quem é o teu Deus, aí sim ele vai conseguir se dobrar à sua autoridade. Porque a autoridade é uma coisa que começa em casa, que se ensina em casa, não é? Irmãos, falando de autoridade, eu quero dizer para vocês que nessa minha caminhada, eu trabalhei por 30 anos na polícia de São Paulo. E eu tive muito sofrimento, eu vi muitas pessoas sofrerem, eu participei de muitas situações onde pessoas padeceram, foram até punidas, né, por causa dessa história de autoridade. Não é? Então, eu digo hoje, quero fechar um assunto aqui com vocês, igreja do Senhor. Diante de Deus, toda autoridade é constituída por Deus. Amém? Todo mundo concorda? Amém. Então, o pastor, né, autoridade constituída por Deus. Ele é pai, então ele é uma autoridade como pai constituída por Deus. Tenho certeza que a filha dele se rende a isso. E nós devemos entender e ter uma autoridade de marido com esposa, porque estão ambos na mesma missão, não é? Submissão. Tem gente que tem um problema com essa história, tem mulher que tem um problema, tem esposa que tem um problema, tem noiva, tem namorada que tem um problema com essa história da submissão, porque distorce o significado, ou porque alguém te ensinou errado, mas é sob a mesma missão. Ontem eu falava para aquelas irmãs, para aquelas mulheres, da mulher de Provérbios. Meu Deus, cansa só de ouvir o tanto de coisa que aquela mulher fazia. Mas ela tinha um monte de empregada, né? Eu não tenho. Ela tinha um monte de empregada, ela tinha servas. Ela era rica, ela possuía, né? Ela tinha todo o poder de mandar, de comprar, de vender, né? Então estava tudo certinho. E tem gente que exalta a mulher de Provérbios, mas querendo que a esposa se submeta, né, à sua autoridade. Não confunda nunca autoridade com autoritarismo. Ao seu autoritarismo, e ele quer sempre a mulher de Provérbios, mas ele precisa ser aquele homem de Efésios, não é? Amou como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. E eu disse para aquelas irmãs, e quando você entender essa história da submissão e essa história do marido e da esposa, vai tudo começar a dar certo na sua casa. Porque às vezes a dificuldade que você tem de ensinar o que Davi ensinou para Salomão, para o seu filho, é porque vocês ainda não resolveram o problema da submissão e da autoridade. Então a palavra do Senhor chama a nossa atenção para nós conhecermos a Bíblia, esse manual aqui de instrução, para a gente errar menos que Davi, porque Davi errou demais. E Salomão cometeu muitos erros. Nós temos 3 livros, né, bíblicos escritos por Salomão. Um romance, meu Deus, aquela história do livro de Cantares, que é aquilo, né? Tem gente que fica até envergonhado, até cora de ler Cantares, não é? Mas aquilo fala do livro de um jovem apaixonado, um adolescente querendo casar, né? Ali com o seu desejo assim, a flor da pele. Quem já viu um filho assim, correndo atrás da menina, da namorada? Não é? Isso vai acontecer com todos nós, queridos. Já aconteceu com a sua avó, já aconteceu com a sua mãe, e vai acontecer com você. Vai acontecer com seu filho, tá?
Você que é pai, mãe agora. Então, a gente só entende um pouquinho do papel de pai e mãe quando a gente também é mãe, não é? Tem muita coisa mal resolvida entre filha e mãe que só vai resolver quando ela casa, quando ela é mãe. E isso também com os meninos, quando ele é marido, quando ele é pai. Aí ele vai pedir perdão para o pai. Pai, me perdoa. Olha o que eu fazia com meu pai. Ai, mãe, me perdoa. Olha como eu fazia com você. Não é? Porque daí você vai conhecer o que é estar na pele. E chama a nossa atenção para nós usarmos a liberdade que nós temos no Espírito Santo de Deus, de conhecer a Cristo, de fazer parte de uma família gloriosa. Nós cantamos aqui que Jesus é vitorioso. E nós somos o quê? Mais que vencedores. Eu tenho uma turminha de alunos ali em Tubarão, e a nossa saudação quando a gente chega na sala é: boa noite, mais que vencedores. Eu já estou colocando no coração daquelas crianças, porque muitas vêm de lares sofridos, vêm de situações angustiosas, e eu preciso levantar a moral daquelas crianças, eu preciso levantar o valor daquelas crianças. Ei, peraí, mas que cultura é essa que a gente vive? Porque a gente vive numa cultura que tem todo esse direito, toda essa liberdade, e a gente não sabe o que faz com esse direito todo e com essa liberdade toda, irmãos. E a gente ainda vê pessoas sendo massacradas, filhos sendo judiados, esposas sendo humilhadas. Opa! Peraí. De repente, irmã, você pensa: e agora? Com quem será que eu me casei? Será que eu me casei com... Eu não queria dizer a palavra, né? Porque hoje está bem perigoso, né? Você dar nomes aos bois. A gente tem que vigiar muito com o que fala. Mas, Senhor, será que meu marido é daquela religião? Será que ele é daquela terra e eu não sei? Será que ele é daquele país que a mulher não vale nada? Querido, valorize a sua esposa. Esposa, valorize o seu marido, ame o seu marido, cuida do seu marido, porque o teu filho está de olho em você. A tua filha, mãe, está de olho em você. E as meninas são muito apegadas aos pais e os meninos à mãe. Mãe protege muito o filho. Eu não sei o que é isso, mas é uma coisa natural, gente. Não vou explicar aqui porque eu não sei. Eu nem psicóloga sou. Mas tem uma coisa que menino é muito chegado à mãe e menina é chegada ao pai. Não é? Eu sei porque eu tenho 4 e foi assim. As meninas assim com o meu esposo e os meninos mais chegados a mim. Então, queridos, cuidado com o que você faz, porque você está dando exemplo. E exemplo é uma coisa que arrasta. E às vezes, uma pessoa lá na frente vai ser exatamente aquele algoz que ele viu a vida inteira, que ele participou, que ele observou, que ele se trancou no quarto, que ele entrou em depressão, que ele chorou escondido, que não podia fazer nada. Vocês conhecem alguma família assim? Irmãos, se vocês conhecem, orem. Levem Jesus, leva a palavra de Deus, porque essa palavra liberta. Impõe as suas mãos. A Kiane disse aqui uma coisa muito importante na sua ministração, que a nossa luta não é contra pessoas. Não odeie a pessoa que você sabe que faz isso, mas é o espírito que está nela. E o mundo espiritual, ele é muito presente nas famílias, mais do que você consegue imaginar. Sabe por quê? Porque o papel do inimigo das nossas almas é destruir a família. Porque família é uma coisa que o Criador estabeleceu e ele não suporta. Desde o Éden. Eu disse ontem para aquelas mulheres ali na ilhotinha que parasse de se queixar pelo fardo. Mas eu estava falando de um fardinho leve ali, de uma loucinha que você lava todo dia, de uma organização que você tem que fazer todo dia, porque eu falei para ela, lá no Éden, quando o homem desobedeceu ao Pai Celestial, veja que é sempre a desobediência a uma autoridade. Quando Adão, como filho, desobedeceu ao seu pai, o Senhor Jeová, o Criador de todas as coisas, ele recebeu um castigo. Tá? Porque tem gente que gosta de desobedecer, mas não quer receber castigo. É muito fácil. Ai, mãe, nem fala. Ai, eu não quero nem te ouvir. Senta e ouve que a sua mãe vai falar assim. Se ela estiver brava, você sai de baixo. Mas ouve. E se o chinelo voar, a gente se esquivava muito do chinelo, né? Mas uma hora não dava e o chinelo pegava.
Mas eu não quero falar de surra aqui. Eu quero falar de obediência. E o fato do rei Salomão ter obedecido, seguido os conselhos do seu pai, mesmo com todos os transtornos que ele passou na sua puberdade, sua juventude. Lá na frente a gente vai ver o livro de Provérbios, escrito por ele. Provérbios é o livro da maturidade do rei. Já estava mais... aquela fase tinha passado, que fase difícil, a fase da adolescência, né? Quem sou? Onde estou? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, quem sou eu? Ensina o teu filho desde pequeno a saber quem ele é no reino. Porque quando ele souber quem ele é no reino, ele vai entender o que ele vai ter que passar para chegar no reino, para receber as bênçãos do reino. E eu fico pensando em Salomão, olhando o péssimo exemplo do seu pai, que Deus falou para Davi não ter um monte de mulher, usou o profeta, mas o bichinho desobedeceu. E depois vem Salomão, ele passou por uma situação de ser chamado de filho da adúltera, né? Vocês conhecem a mãe de Salomão, quem foi, né? Ele teve mais 3 irmãos, mas ele, como foi o primeiro, então ele recebeu todo o bombardeio da raiva das pessoas, da crítica das pessoas, do julgamento das pessoas. Porque hoje as famílias, elas estão o tempo todo sendo colocadas no paredão, né? Todo mundo julga. Para de julgar a família do outro e vai consertar a sua. Tira o olho da família do outro e corrija a sua. Para de sentar em cima do seu problema e ficar apontando. Nossa luta não é contra pessoas. Principado e potestade fala de governo nas regiões celestiais, que não é o governo de Deus. Porque tem muita gente que pensa que o inimigo das nossas almas está lá no centro da terra, no inferno. Vai nessa, não se engane. Principado e potestade, e toda nação tem o seu príncipe das trevas que governa. É só você olhar para o seu país e o que está acontecendo, o que está sendo feito dele. É só você entender o culto hoje a quem está sendo pregado nas redes sociais. É só você entender a situação que a gente olha e se sente, meu Deus, não posso fazer nada, estou prostrado. Pode, você pode orar. Porque quando você orar, você vai fazer o que a Kiane disse. Você vai romper os céus pela sua oração. E quando você pedir que o justo governe, quando você clamar por um reino de justiça, ai Senhor, isso é injusto, ai quanta injustiça, ai eu não mereço, ora e peça para que o reino de justiça se estabeleça, porque Jesus vai descer à terra, vai fazer justiça na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua nação. Porque você pai, você mãe, você também é chamado não apenas para interceder pela sua família, mas por toda uma nação. Porque a oração de Salomão mostra isso para a gente. Ele orou até pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva, por todo aquele que quisesse declarar o nome do Senhor, é bem-vindo. E isso fala que no reino do Senhor, que na família de Deus, não existe acepção de pessoas. Ontem eu dizia para aquelas meninas, né, ilhotinha, eu massageei o coração delas de muitas formas. E uma delas foi dizendo para elas que o fato de nós sermos tão bonitos, nós, povo brasileiro, é porque a gente misturou, é porque a gente miscigenou. Eu disse para ela, visita alguns países do primeiro mundo ou do velho mundo. Meu Deus, como tem gente feia naqueles lugares. Mas aqui você olha cada rostinho, né? Um tem um formato de olho, outro tem um formatinho de nariz, outro tem um tipo de cabelo, outro tem um tipo de pele. Todo mundo lindo, maravilhoso. E meninas, para de olhar no espelho, distorcer a sua imagem e achar que você é feia. Se a sua mãe falou para você que você é linda, querida, acabou-se. Ai, mas por que aquele menino que eu estou querendo, por que ele não olha para mim? Vai orar. Siga o exemplo da sua mãe e vá orar pelo menino. Se não for aquele, Jesus vai preparar um mais lindo ainda, ou um que te ache belíssima. Sabe? Essa história do complexo de inferioridade, pai e mãe, só é vencido pela oração. Salomão foi um dos jovens adolescentes mais complexados da sua época.
porque ele era chamado o tempo todo de filho da adúltera. Você já passou por isso? Não. Então, se você nunca passou por isso, dê um passo, muda a sua história, encerra esse ciclo na sua vida. A doença de hoje, irmãos, é depressão, né? É ansiedade. Por quê? Porque as pessoas, elas esperam que o seu valor, que o reconhecimento de quem ela é, mais que vencedor, venha de pessoas, venha de empresas, venha de entidades, queridos. Cristo nos chama à realidade da sua palavra, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai Celestial, e por isso nós somos. O que o resto pensar é problema deles. Vá ter com Deus. Você já pensou nisso? Para de se preocupar com o julgamento que você recebe. Blinda o seu coração. Ora, mas não odeia aquela pessoa não, porque não é ela que está falando. É algum espírito desse principado que está aí, que está usando ela. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque algumas pessoas, elas dão vazão a esses espíritos, e por isso elas agem de maneira a ferir. O mundo diz que pessoas feridas ferem. Eu diria que pessoas possuídas ferem. Então, quando você está ferindo alguém, não é Deus, não é o Espírito de Deus agindo na sua vida. Não é mesmo, de maneira nenhuma. Porque Ele é um Espírito Santo, Ele veio para convencer o homem, a mulher, a família, da justiça, né? Juízo de Deus, o castiguinho. O castigo é uma coisa que a gente passa. Amém. Já foi castigado? Enxugou as lágrimas? Jogou uma pomadinha no couro? Curou as feridas? Levanta e vai. Ou você vai entrar numa depressão que vai ser muito difícil de você sair. Quando eu me preocupar com o valor que o mundo quer me dar, eu estou fadado ao fracasso. Mas quando o meu olhar se voltar para o vitorioso, o leão da tribo de Judá, que vai se levantar na sua família, irmã, na vida daquele seu parente que está derrotado, que tem desejo de morte, que já desistiu da vida, que não quer mais trabalhar, que daqui a pouco ele nem toma mais banho, daqui a pouco ele, sabe, vai se isolando. Esse isolamento fala de uma ansiedade que está levando as pessoas do mundo para o buraco. Mas Deus tem nos chamado como pais e como mães a vencerem como rei Davi todas as nossas lutas, todas as nossas demandas, e agirmos diferente. Então seja você a diferença, faça você a diferença. E Salomão, depois de tudo que tinha passado, você não está vendo aqui um rei derrotado, alguém que ficou para trás, perdeu até a mãe na confusão toda da vida dele, mas ele foi cumprir o mandamento de Deus, os planos que Deus tinha, que não autorizou ao seu pai fazer e que concedeu a ele, e que ainda fez uma promessa: não faltará descendente no teu trono. E se vocês forem ler a história, Jesus é o filho de Davi, é descendente do rei Davi, e ele está sentado no céu e governando, e ele vai governar a sua vida quando você romper pela oração todo principado, potestade e até governo humano. A Bíblia, quando fala de poder, fala de governo humano, que não é bom, que é ruim. Quando você vencer isso pela oração, você vai entrar com ousadia no trono da graça, e todas essas demandas serão eliminadas, e você vai falar: ui, acordei para a vida. Então acorda, mamãe, acorda, papai, acorda, filho. Os mandamentos do Senhor estão ali na sua palavra. E o único mandamento com promessa é para filho que honra pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, e para que você viva bem. Então fala de prosperidade. Então seu pai tinha um sonho de possuir uma fazenda, não conseguiu, mas ele fez como o rei Davi. Ele procurou guardar, ele entesourou, ele recebeu ofertas, e ele foi guardando, e ele não ficou chateadinho. Ai, Senhor, por que eu não? Não, ele entendeu, porque o Senhor falou diretamente, pessoalmente. Olha a oração de Salomão:
que não seria ele que construiria o templo para o Senhor, mas que seria o seu descendente. Mas ele não ficou de braços cruzados, ele guardou, né? Então, quando você herdar tudo aquilo, filho, que o seu pai tem depositado para a sua herança, faça um bom uso disso. Eu conheço filhos, eu já ouvi falar de filhos que não via a hora do pai partir para tomar posse daquilo que era seu, para fazer como um filho pródigo, né? Jogar fora. Para quê, não é? Então, que tal você repensar seus conceitos, seus planos, dentro da obediência? Eu disse para vocês no começo dessa palestra, dessa palavra, que a oração que consagra a Deus, tudo que você faz, e o seu pai, quando ele está juntando para deixar para você, ele está consagrando ao Senhor. Traz bênção para a tua vida e para a tua família, porque você também vai ter uma família. E se você quer ter uma família abençoada, lembra de onde você saiu. Lembra da sua família, lembra do teu pai, lembra da tua mãe. Porque os pais, na velhice, eles vão precisar do filho. E tem muito filho que já jurou, né? Já fez voto. Eu não vou ajudar. Eu não vou estender a mão. Será que é isso que Deus quer para você? Será que fazer isso está dentro da vontade de Deus? Não é? Então, queridos, que nós possamos entender. Mas essa história era do rei Salomão e do seu pai, o rei Davi. A palavra de Deus, ela tem ensinamentos para nós. A história do povo de Deus, ela é toda pautada em um Deus que quer se apresentar para você, para sua família, para sua comunidade e dizer para você quem Ele é e o que Ele pode fazer. Agora, se você não quiser ouvir, aí já não é com Deus, não é? Por isso, irmãos, nós como igreja fomos chamados a espalhar, a levar essa palavra. O dia que Salomão se ajoelhou diante de toda a congregação, diante de todo o povo, olha a importância de uma autoridade chamando o povo, né, a orar, a voltar os seus olhos para o Deus verdadeiro. E eu tenho nas minhas orações pedido a Deus, quem sabe um dia nós tenhamos um mandatário que faça isso, para que a palavra do Senhor, o nome dele, seja glorificado, seja conhecido. Porque hoje o que a gente tem visto é de partir o coração, é de chorar amargamente. Mas é bom chorar, sabe por quê? Porque quando você chora, você se humilha, e Deus se agrada daquele que se humilha. Porque quem se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta vai ser abatido. E Deus exaltou a Davi quando ele cumpriu na vida do seu filho, o rei Salomão, aquilo que ele havia prometido. E no dia que Salomão fez essa oração, quando ele concluiu aquela solenidade, quando ele botou em prática todos os ensinamentos que o seu pai passou para ele, a forma como ele devia cultuar a Deus, trazer a presença de Deus, citada aqui também nessa noite, né? No deserto, lembra? Aqui foi muito falado hoje do deserto que você está passando e a presença de Deus, não é? Porque Deus já fez isso, já provou, e Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Nós cantamos aqui que Ele é o quê? Imutável. O vitorioso leão da tribo de Judá não muda. A gente é que muda. A gente é que escolhe outros caminhos. Mas não adianta você escolher outros caminhos. Peça a Deus pela oração. Porque hoje, embora você veja seus filhos, sua família pegando atalhos, que está levando ela para longe de Deus, lá na frente o Senhor vai direcionar de volta e vai endireitar a vereda. Se você crer nisso, se você falar disso, se você inculcar isso no coração e na mente do seu filho, você vai ver o que Deus fará nessa nação, irmãos, e nessa geração. Porque as gerações mudam, os tempos passam, mas o nosso Deus e a palavra dele permanece para todo sempre. E na conclusão daquela solenidade, Deus mostrou a glória dele, como já tinha mostrado a Davi, mostrou para o rei Salomão. Diz que a glória do Senhor encheu a casa de uma maneira que ninguém pôde suportar. Aliás, eles ficaram no pátio, toda aquela multidão. Se você quer ver a glória de Deus derramada na sua vida, na sua saúde, no seu propósito, na sua construção,
na sua empresa, no seu sonho, se você quer ver a glória de Deus, debruce-se a orar e a pedir ao Senhor que todo principado e potestade que tem lutado contra a sua família, contra a sua casa, caia por terra, em nome de Jesus. E obedeça. O segredo é a obediência. O segredo de Salomão foi a obediência, em respeitar o que o seu pai pediu. E não é diferente nos dias de hoje. Obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra. Prega a palavra. Às vezes você tem um colega lá de trabalho, você está vendo a penúria que a criatura está, a situação de depressão, todo dia chega reclamando, quebrado, destruído, e você, não, você é luz, você é sal da terra, você precisa proclamar o reino. Leva uma palavra de conforto, de conselho para essa pessoa, um conselho da parte de Deus. Seja luz na vida do outro, seja sal. Para que serve o sal? Para temperar. E se o sal for insípido, o que diz a palavra? Tem que ser pisado, né? Jogado fora, descartado. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que, como família de Deus, como filhos de Deus, você queira a sua família diretamente relacionada com aquilo que a palavra de Deus tem exigido de você. Porque às vezes eu, como mãe, não tenho coragem de orar, tenho preguiça de orar, né? Às vezes a preguiça vem. E ultimamente o Senhor tem me chacoalhado de uma maneira muito audível. É assim, eu sou acordada, vai orar. Eu escuto, vai orar. Mas eu vou orar pelo quê? Oi, queridos, os motivos de oração não faltam. Então começa pelos motivos que você já conhece, e depois o Espírito Santo de Deus vai traduzir para você por quem mais você tem que orar. Ora pela sua nação, ora pelo povo brasileiro, ora pelo governo, porque tudo que vem vai refletir diretamente na sua família, na sua cabeça. É a nossa cabeça que está a prêmio, entendeu? Então eu, como igreja, eu preciso exercer o meu papel de orar. Eu preciso adotar uma nação inteira como filho, porque mãe e pai ora por filho. Então veja a nação brasileira como seu filho. Senhor, eu quero essa nação rendida aos teus pés. Eu quero essa nação adorando ao Senhor. Eu quero uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que segue o exemplo dos tempos antigos. Hoje está fora de moda orar. Vai pensando assim. Vai achando que orar caiu de moda. Não podemos. Não podemos. É sem cessar, diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5,17. É orando e vigiando. Quando você orar a Deus, peça misericórdia. Para quê? Para você aprender a andar em obediência. Por quê? Porque obediência é o caminho da bênção. O rei Salomão só foi o homem mais sábio da terra, porque ele foi obediente ao seu pai e aos mandamentos do Senhor. O seu pai, implicitamente, eram os mandamentos do Senhor. Porque Davi, ele entendeu em certa altura da sua vida que a vontade dele, que os anseios dele, que ele, como pessoa, tinha que ser Deus na vida dele. Porque enquanto como homem ele agiu, ele só desagradou a Deus, ele só pecou, ele só cavou juízo para si e para os seus descendentes. Porque juízo vem. Existe uma lei que é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, vai colher. Então cuidado com o que você planta. Cuidado com o que você planta, filho. Se você está plantando desobediência, você vai colher isso dos seus filhos. Isso é muito sério. Cuidado, pai, também, com o que você lança sobre seus filhos. Porque você vai ver a sua posteridade sofrendo aquele juízo. E você só vai encerrar isso quando você entregar a Deus em oração. É só você que pode fazer isso. A Bíblia diz que, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É vida nova. Você morreu. Aquele velho homem, aquelas coisas malditas, aquilo tudo foi sepultado. E quando você ressuscitou com Cristo, porque a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida, e zerou tudo aquilo, e começou de novo. Então, por favor, igreja, não se meta de novo debaixo de jugo, porque você vai
colher. E não é legal a colheita. Não é gostosa. Não é boa. Encerra na sua vida. Eu tive um tempo, eu vou contar uma experiência para vocês, como mãe, na minha família, que a gente, quando para de buscar a presença de Deus, é fatal. Você começa a ir por caminho de conselhos errados, né? E eu fiquei muito inquieta com algumas coisas que aconteceu e eu não soube lidar com aqueles problemas da minha família. E eu parei de orar e comecei a me queixar. E eu comecei a me queixar e quanto mais eu me queixava, parece que as coisas mais pioravam. E eu cheguei a ver o momento, eu falava que eu não queria aquilo na minha família, mas eu cheguei a ver meus filhos fazendo o seu prato e buscando o quarto. Ninguém na mesa para comer. E isso é terrível. Isso é terrível. Porque a mesa fala de comunhão. Sabe quando você vem na Santa Ceia, que você pede para o Senhor, me faz digno da tua mesa? Faz assim na sua casa. Toda vez que você for colocar o alimento, para que todos participem, ore. Não ore só por seus filhos, ore com seus filhos. Ore com o seu marido, ore com a sua esposa. Ore por eles e com eles. Isso mostra exemplo. Quando as crianças entenderem que você agradece a Deus, ele vai começar a agradecer por tudo. Quando elas entenderem que aquele alimento está ali por provisão divina. Por que tem criança que pensa que é porque você compra? Aliás, tem muita gente que pensa, né? Se eu que não vá trabalhar não para ver se eu tenho alimento na minha casa. Mas se Deus não mandar a chuva, o sol, nada vai ser produzido. Você vai ter dinheiro. Aliás, esses tempos vão chegar, que as pessoas terão dinheiro e não terão o que comprar. Eu prefiro agora, que a gente tem o que comprar e tem pouco dinheiro. Amém? Pelo menos você compra um pouco. E o Senhor faz o quê? Multiplica. Então orar. Lá em Provérbios 7:4 diz assim: ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da sua família. Então, pai e mãe, tem hora que você não sabe o que fazer, né? E tem coisa, já foi dito isso aqui hoje, que você não vai dar conta. Não vai dar conta. Acabou-se. Tem coisa que eu não vou dar conta. Então, por que eu vou militar por aquilo? Eu vou pela oração. Senhor, não dou conta disso. Vai para lá. E eu fui orar ao Senhor e me debruçar, pedir perdão a Deus. Entrei com ousadia no santuário, no trono da graça. Eu rompi os principados e potestades do ar. Cheguei diante do trono, porque Ele nos dá esse direito. Amém? Pela sua palavra. E orei, e orei. E não orei só um dia. E orei, e orei, e orei, e orei, e pedi, e clamei, e orei e ministrei na vida dos meus filhos. E hoje nós conseguimos de novo estar à mesa. Hoje o almoço está pronto, eu bato o sininho. Pode vir que a comida está pronta. E eles vêm e se assentam, nós oramos e nos alimentamos. Porque era muito triste para mim comer olhando para o meu marido. E os meus filhos, cadê? Ah, mas é família de pastor. Às vezes, algumas pessoas pensam que as famílias de pastores são as famílias mais perfeitas da terra. Nosso filho é criança birrenta, nosso filho é adolescente rebelde, igual de todo mundo. Nosso filho namora com quem a gente não quer. Nosso filho desvia da igreja. E é tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Então, quando a gente fala do que a gente vive. Não é? Essa palavra aqui não é pregada para vocês. É pregada para nós. Para todos nós. E a minha casa precisa ser casa de oração. Amém, queridos? E que nós possamos entender de Deus, nos dias que vivemos, que se nós não ganharmos os nossos filhos, o coração deles para o Senhor, existe uma horda, existe um principado de iniquidade, não é só no Brasil não, é mundial, para arrebatar essa geração, para desconstruir tudo que o Criador fez, e para dizer para essas crianças, para esses adolescentes, você pode ser o que você quiser, seu pai já era,
Só igreja, você é besta, você ainda vai numa igreja? É isso que eles vão ouvir lá fora. E de uma forma, queridos, arrepiem os cabelos, institucionalizada. Vão entender o que o Ministério atual da Educação brasileiro e fez, a cartilha já está pronta. Então, vai para a escola? Vai, irmãos, tem que ir. Mas chegou em casa, ó, e oração. Porque se o seu filho for para um ambiente desse, estruturado na palavra, diz que tudo aquilo que uma criança até os 12 anos, ela aprende de exemplo, ninguém nunca mais tira da cabeça dela. Até os 12. Então, se você está com um filho aí já com 7, corre atrás do prejuízo. Vai atrás. E fala, e professa, e fala dele, do amor de Deus. E eu quero dizer para vocês que Deus é Deus. Que Ele cumpre o que fala. Ele cumpriu. Oração de Davi no capítulo 17 de 1 Crônicas, que fala dos reis de Israel. A aliança que ele fez com Deus e o cumprimento aqui, na história do seu filho. O reinado de Davi permanece até hoje. Eu disse para vocês que Jesus está sentado no trono, porque Ele é vitorioso. Ele venceu a morte, Ele venceu os principados e potestades. A primeira profecia acerca de Jesus foi lá no livro dos começos. Foi lá quando Deus estava distribuindo os castiguinhos. Porque chegou para a serpente, que era Satanás, e disse para ela que o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. E Jesus fez isso na cruz. Então, para você que sofre o vitupério de Cristo e acha, tudo bem que aquela morte foi terrível, mas existiu uma vitória no reino espiritual, de profecia da palavra, do cumprimento da palavra saída da boca de Deus, que vocês não compreendem a grandeza daquilo. E por que Jesus tinha pregos nos pés, né? Porque Jesus falou, e ela lhe ferirá o calcanhar, não é? Jesus estava ferido ali nos calcanhares, mas ele esmagou Satanás. Não pensem em vocês que Satanás se agradou de ver Jesus na cruz. Quando ele, aliás, parafraseando Crônicas de Nárnia, se a feiticeira entendesse o que eu gravei foi isso, o significado do sacrifício, não é? Porque ele se sacrificou. E é uma alusão. O autor de Crônicas de Nárnia é cristão. E a alusão dessa fábula é tudo Bíblia, gente. É tudo Bíblia. Então você que não consegue encontrar alguma coisa decente para assistir com o seu filho, Crônicas de Nárnia. Assista e leia a palavra e você vai entender. Muito esperto, C.S. Lewis. Muito esperto. Essa palavra precisa ser pregada de todas as formas, a todas as gentes, até que o reino de justiça se estabeleça. Amém? E eu quero encerrar essa palavra dizendo para vocês quem é Jesus. No livro de Crônicas, Ele é o Rei dos Reis. Davi entendeu isso. Salomão também. Senhor dos senhores, e Ele governa sobre todas as nações. Nós cantamos um hino que diz assim, né, que sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Nada disso daqui, Satanás pensa que é dele, né? O inimigo de nossas almas, ele pensa que é dele. Não é, não. Nós conhecemos bem quem é o Rei, quem é o dono. Aqui nós devemos culto, honra e louvor. Então presta atenção para quem você está dando culto. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele tem ciúme. E por isso que Ele vai cumprir todo o desígnio dEle. Não importa o que aconteça, a palavra do Senhor, ela irá se cumprir. Ela se cumpre. Nós temos visto aqui profecia e cumprimento de profecia. Nós vivemos dias proféticos. E está chegando a hora de tudo aquilo que foi preparado para a igreja, que sou eu e é você, acontecer. Então fica esperto, esteja atento. Para de se distrair. Para de se distrair com lutas internas. E guerreie suas guerras de forma espiritual.
Sua luta não é contra a carne nem o sangue, pai, mãe e filho. É contra principados e potestades que quer roubar a herança do Senhor. Vamos fazer uma oração? Eu quero pedir licença ao pastor Wagnaldo. Eu quero fazer uma oração para as famílias. E nessa oração, eu quero pedir ao Senhor. Eu disse aqui que o mal desses nossos dias é a ansiedade, né? E a ansiedade leva à depressão. Estresse, meu Deus, dores. E eu quero orar. E que o Senhor te dê, mãe, pai, filho, sabedoria para você entregar a Ele todos os seus anseios, todo projeto que você faz, antes de contar para o seu pai, para sua mãe, para sua noiva, para sua namorada, para sua esposa, para o seu marido, entrega ao Senhor em oração. Senhor, nós oramos agora debaixo da Tua palavra, porque ela é ensino, a Tua palavra é instrução para os pais, para as mães, a Tua palavra, aleluia, ela é espírito e vida, a Tua palavra, ela é eficaz, a Tua palavra, ela é uma espada que corta de ambos os lados, ela penetra a ponto de dividir espírito, alma e corpo, e de discernir junta e medula, coisa que nenhum profissional de medicina consegue. A Tua palavra o faz. Por isso hoje, pela oração, eu entrego ao Senhor todo espírito de enfermidade. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de iniquidade que tem lutado contra as famílias, contra os filhos, que tem causado desarranjo entre maridos e esposas, que tem colocado em confusão, Senhor, a nossa herança. Eu repreendo em nome de Jesus e eu oro, Senhor, para que toda maledicência, toda palavra, todo julgamento, toda palavra mal dirigida seja quebrada por terra, em nome de Jesus, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós declaramos, Senhor, pela oração, depois desta palavra, que a obediência, aleluia, traz bênção para a nossa casa, traz bênção para a nossa vida, para a nossa família, faz filhos saudáveis, faz casamentos alegres, Senhor, faz igrejas, aleluia, vitoriosas, faz assim no corpo de Cristo. Eu peço pela igreja local, Filadélfia, aqui no Santa Lúcia, em Capivari. Eu peço pela igreja em Tubarão, igreja Filadélfia, ali, Senhor, no bairro da Passagem. Eu peço, Senhor, pela nossa igreja, os nossos irmãos, ali na Ilhotinha, aqui em Capivari, para que o Senhor estabeleça o Teu governo, para que o Teu reino seja o mestre, para que a Tua palavra seja o nosso guia, e o Espírito Santo de Deus que mora em nós dirija nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos todos os dias, para que nós nos coloquemos com ousadia diante do trono da graça, aleluia, vencendo os principados do ar, as potestades nas regiões celestiais, para que a nossa oração chegue ao trono da graça de Deus e seja recolhida, aleluia, pelo anjo, Senhor, para que as nossas orações encham as taças que precisam ser cheias, para que nós permaneçamos na oração, perseveramos na oração, não oremos, Senhor, por metas, por bênçãos, por coisas, mas oremos, Senhor, como pai, como mãe, como família, pela nossa nação. Eu rogo ao Senhor pela nação brasileira. Eu coloco diante de Ti a situação, Senhor, de todo culto contrário que foi estabelecido nessa nação. E eu oro ao Senhor para que todo poder que fala de governo humano seja, Senhor, quebrantado. Seja, Senhor, dirigido, aleluia, por pessoas que temem a Ti, que conhecem a Tua palavra, que levantam o Teu nome, que levantam a bandeira de Cristo. Nesses dias tão terríveis, Senhor, que nós vivemos, e eu peço ao Senhor para que a igreja cresça, avance, que seja um tempo em que a igreja avance, cresça como nunca, que esse evangelho seja pregado nos lares, nas casas, na vizinhança, na escola, no trabalho, Senhor, na rede social. Usa, Senhor, a rede social para que o Teu povo pregue ali a Tua palavra. Em nome de Jesus, o Teu Filho que governa, oh aleluia,
para que nós possamos, Senhor, alcançar o descanso, para que a glória do Senhor seja derramada sobre todo o projeto dessa igreja aqui, igreja local, Filadélfia, aqui no Santa Lúcia, em Capivari, na vida do pastor Vagnaldo, da sua esposa, da sua família, na vida, Senhor, de todos os membros aqui, dos presbíteros, dos diáconos, dos pais, das mães, dos levitas, Senhor Jesus, das crianças, da nossa herança, da herança do Senhor, Pai querido, que culturalmente tem, Senhor, ainda uma liberdade de te adorar, de conhecer quem tu é, porque, Senhor, em outras culturas, as crianças não conhecem a Deus, mas os nossos filhos podem conhecer, e nós somos preguiçosos. Nós confessamos pela oração que nós temos sido preguiçosos, nós temos delegado à escola dominical a conversão dos nossos filhos, mas hoje, diante de Deus, em nome de Jesus, nós como pais, como mães, nós vamos fazer a nossa parte, Senhor. Nós vamos amar, nós vamos ter um lar em honra e alegria e respeito e conselho bom da parte de Deus. Nós vamos de novo, Senhor, nos assentar à mesa. Nós vamos limitar o tempo das telas. Nos dá graça, Senhor, mas nós vamos limitar esse tempo de tela. Nós vamos ensinar os nossos filhos para que eles cresçam conhecendo quem Tu és. E não, Senhor, apenas ouvindo falar, mas que eles possam caminhar contigo e nós também, Senhor, e que toda oração que nós fizermos lá na nossa casa seja como quando Salomão, o rei Salomão, aquela autoridade constituída por Ti, fez diante de toda a nação e estabeleceu o culto a Ti. Que seja assim na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar, por gentileza. Obrigado a pastora Cida por ter nos trazido essa palavra. Quantos entenderam tudo que foi falado aqui essa noite? Então não venha com desculpa depois, tá? Que às vezes o maior problema nosso é não prestar atenção, depois tomar decisões erradas, por falta de ouvir aquilo que foi com tanto esforço, com tanto empenho, lançado em nossos corações. Eu estava ali pensando que, enquanto Adão estava sozinho, a serpente não se manifestou. Quando a mulher foi criada, a serpente se manifestou. Por quê? Porque a mulher era mais frágil? Não. Porque Deus disse que eles iam se multiplicar. E quando ela olhou e disse, desses dois vão ser gerados sementes. Então ela entra em cena para contaminar o quê? A semente. E Deus diz, pois da semente da mulher vai ser gerado um que vai descontaminar todas as outras sementes. E o Espírito Santo veio e gerou no ventre de Maria uma semente santa, pura, que veio para nos descontaminar do pecado. Que hoje nós possamos sair daqui crendo que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para nos purificar de todo o nosso pecado e de todas as sementes que foram geradas através da união da família. Quando Satanás viu e disse, não é só um homem, ele quer uma grande família, então eu vou atacar o seio da família. Não deixe a sua família se desequilibrar por falta
de conhecimento da palavra de Deus. Porque se ele acerta um filho, irmão, ele desequilibra toda a família. Toda a família fica desequilibrada e gera conflitos. Então, que nós possamos sair daqui essa noite sabendo que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Que temos um advogado fiel, que conhece as nossas fraquezas, mas está ali para interceder por cada um de nós. Amém? Agradecer aqueles que estão nos visitando esta noite. Deus abençoe vocês. Leve essa palavra para o seio da sua família e manifeste tudo aquilo que Deus falou esta noite. Quarta-feira, 13 de março, às 20 horas, culto especial das mulheres. Vai estar com a gente a pastora Michele fazendo uma palestra para as mulheres daqui. Nós estamos divulgando isso aqui faz um mês, sabia? E acredito que gente, essa semana quem me perguntou se o culto, esse encontro era só para mulheres. Eu assim, não é possível. Mas está ali, ó. Só para mulheres, amém? Não apareça. Quem aqui é homem? Levanta a mão. Não apareça aqui quarta-feira, tá? Fica em casa, orando. Não vem para cá incomodar, tá? Dizer que eu não sabia, pensei que era... Amém? E hoje vai ter venda de, chup-chup. Só fico vendendo coisa na igreja? Já me perguntaram também. Eu assim, não, isso aí é para um motivo especial, é para um propósito, para o congresso dos jovens, amém? Tudo tranquilo, não tem problema? Não vão sair reclamando? Não, né? Compra ali um sacolé, um chup-chup ali e ajuda os jovens nesse propósito. Vamos colocar de pé? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todas as famílias aqui representadas. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês.